A paz do Senhor, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui de volta em nosso canal Ensinador Cristão. Eu sou o professor Roberto e gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também dar o seu like, tá bom? Outra coisa também importante, se você quer uma dica de dinâmica bem interessante, nós temos aqui embaixo, na descrição deste vídeo, um link onde você vai clicar e teremos lá uma dinâmica bem interessante para você, tá bom? Então a nossa lição de hoje é a lição de número 12. Lição essa que traz como título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. O assunto morte é um assunto para algumas pessoas que causa até medo, pavor, terror. Mas é um assunto que ninguém pode fugir. Todos nós um dia vamos encarar a morte. Todos nós. Esta é a verdade. Muito embora a gente na época de jovem, a gente fala sobre isso e até pode pregar sobre isso, mas nós encaramos com uma realidade distante, não tão presente. Mas depois dos 50 anos, nós já começamos a encarar esta realidade como algo bem mais presente, não é verdade? Então, é interessante que você comece esta aula perguntando para os seus alunos: você está preparado para a morte? Ou será que você tem medo da morte? É uma pergunta reflexiva para os seus alunos. Porque, como eu disse, muitas pessoas não gostam nem de falar neste assunto. E nós não podemos fugir. Por isso que é importante você perguntar para os seus alunos se realmente eles estão preparados para este momento. Porque uma coisa, irmãos, é você ser cristão. E outra coisa é você estar preparado para este grande momento que é o momento da morte. Então, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte é o tema desta lição de número 12. O primeiro tópico, ele já fala sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Paulo foi um homem que perseguiu durante muito tempo a igreja de Cristo, mas agora, depois de cristão, ele tinha essa consciência de que ele deveria sofrer pelo nome de Cristo. Então isto é uma realidade que nós vemos aqui no primeiro tópico da nossa lição, né? Então, Paulo, ele, aqui nesse primeiro tópico do número 1, nós temos aqui a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Interessante, irmãos, que dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo, ele escreveu quase que a metade dos livros. Escreveu 13. E desses 13 livros, as últimas 7 cartas de Paulo, epístolas de Paulo, elas foram escritas enquanto ele vivia com uma realidade de que poderia morrer a qualquer momento. Interessante que Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses foram epístolas escritas na prisão, quando ele já estava preso, enfrentando acusações de morte. E ele, depois de tudo isso, quando escrevia aos Filipenses, ele dizia: porque estou certo disto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí ele diz no versículo 21, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja de que forma Paulo encarava a vida dele como um todo. Viver, Cristo. Morrer, lucro. Parece mais que ele era um masoquista, né? Queria morrer, queria sofrer, mas na verdade não era. Paulo tinha uma perspectiva da morte que ia além de uma visão materialista como muitos homens têm. Então,
Ele dizia que morrer para ele era lucro, era ganho. Então Paulo ele era um homem que não temia a morte. Ao contrário, ele temia pessoas que ainda permaneciam aqui nessa terra e que ele ia deixar depois de morrer. E que a partir do momento que ele partisse, alguns iam se desviar da fé. Isso ele temia. Temia a covardia de alguns servos do Senhor. Temia que os irmãos, depois da partida dele, vivessem em contenda, em desrespeito para com Deus, e em um estado de perversidade e desobediência. Isso ele temia. Ele temia a falta de interesse de muitos irmãos pela palavra de Deus. Temia os efeitos dos falsos mestres no meio, no seio da igreja. Isso realmente Paulo temia. Mas a morte, ele não temia. Então Paulo ele comentou com alguns pastores da igreja de Éfeso, dizendo o seguinte, lá em Atos 20, versículo 29. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Este era o temor do apóstolo Paulo, e não de morrer. Não tinha nenhum medo de morrer. Não tinha medo da morte. Então Paulo, ele foi um homem que encarou a morte com ânimo e não com desânimo. O número 2 fala de Mileto para Tiro. Então é interessante isso aqui, porque um dos momentos mais importantes de sua vida foram vividos ali também em Mileto. Ele decide, não ir para a cidade de Éfeso, muito embora fosse um lugar central, aquela cidade, pois ele tinha um propósito de ir a Jerusalém, principalmente estar na festa de Pentecostes. Mas o navio é detido, aquele navio que ele viajava, é detido ali em Mileto, e ele aproveita aquele momento e entra em contato com os anciãos de Éfeso para vir até ele, para conversarem sobre o Evangelho, conversar sobre a obra de Deus. E ele ali se reúne com aqueles irmãos e, inclusive, depois da sua despedida, ele ora ali com os irmãos, há também, naquela despedida, um sentimento de compaixão por parte daqueles irmãos de Éfeso e também, irmão, de afeição muito grande. Porque os irmãos de Éfeso, não somente os irmãos de Éfeso, mas também o apóstolo Paulo, ele tinha consciência de que aquela seria a sua última viagem. Ele sabia disso, de que ele não voltaria mais. O que aguardaria ele era prisão e morte. Mas como Paulo estava encarando esta realidade? Com medo? Com temor? Lógico que não. Então Paulo ele servia ao Senhor com humildade, mas sem nenhum temor. Então ele via toda aquela situação diante do que ele estava passando e prestes a morrer, com cabeça erguida e não com desânimo. A nossa lição de escola dominical, aqui nesse número 2, diz assim: Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Veja só, irmão. Então ele aqui, a gente percebe que o apóstolo Paulo foi um homem que ouvia a voz do Espírito Santo. Vamos continuar lendo, veja só. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo apóstolo Paulo. Então observe, irmãos, que Paulo,
ele tinha realmente essa consciência de que ele iria morrer. Os irmãos advertiram ele. Mas, de acordo com o texto de Atos, Paulo ficou uma semana ali em Tiro, fazendo a obra de Deus, pregando, se juntando com os irmãos. E ao invés de ele estar desanimado, ele estava animando os irmãos. Não sei se os irmãos já se depararam com crentes dessa forma. Muitas vezes você vai visitar e ao invés de animar o irmão, você sai animado. E era isso que Paulo fazia. Então aquela despedida dele foi uma despedida chocante, né? Comovente. Está escrito aqui em Atos 21:5. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Que momento lindo, né? Então Paulo, até mesmo diante da morte, estava ali confortando os irmãos. Era para os irmãos estar confortando ele, mas na verdade era o contrário. Ele era quem estava confortando os irmãos. E ali, de Tiro, né, ele vai para Cesareia, que é o que diz aqui o número 3 da nossa lição. Passando por Cesareia. Veja só. O que é que diz a nossa lição? Nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali, Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito, que foi Filipe. Então, observe, irmãos, que Paulo, ele foi em Cesareia, justamente ali, né, que ele fez a sua defesa diante do rei Agripa. Se vocês forem ler os capítulos 25 e 26, vocês vão perceber isso. Em Atos, esse texto de Atos 25 e 26, ali nós encontramos o mais longo e o mais importante dos 5 discursos proferidos por Paulo em sua defesa. E muitas acusações foram levantadas contra ele, que é o que a gente já vai ver nesse segundo tópico da lição, né? Mas Paulo, ele estava, apesar de preso ali em Cesareia, mas ele estava animado. Paulo, ele aproveita o momento para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Se você for ler o texto, os versículos 7 e 8, né, desse mesmo capítulo, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz assim: é por causa dessa esperança, ó rei Agripa, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque ele pergunta, né, para o rei Agripa: por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? Então, o que nos chama a atenção aqui é a consciência de Paulo quanto ao sofrer por Jesus. Paulo tinha essa consciência. E ele, inclusive, mostra isso na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, como nos tempos bíblicos, muitos cristãos hoje, eles descobrem que fazer uma declaração pública de fé, né, em Cristo pode até resultar em prisão, pode resultar em espancamento, em tortura e até em morte, irmãos. Quantos cristãos a gente assiste, a gente ouve, que morreram simplesmente pelo fato de ser uma testemunha de Jesus? Não fizeram nada de errado, não agrediram ninguém, não falaram mal de ninguém, não. Qual foi o erro dele para aqueles que o assassinaram? Foi pregar o Evangelho. Para aqueles homens foi um erro ele fazer, aqueles cristãos fazerem isso. Então nós podemos entender, irmão, que existem milhares de pessoas hoje que sofrem pela causa de Cristo. Sofre e até morre pela causa de Cristo.
Mas é importante nós entendermos que a morte não é o fim de tudo. É por isso que Paulo, ele carregava dentro dele essa alegria, essa esperança. Porque ele sabia, irmãos, que a morte não era o fim de tudo. Não. Então, nós fechamos esse tópico com esta realidade. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a coragem, né, de Paulo para enfrentar as ameaças de morte. E aqui já no número 1 desse segundo tópico, nós podemos ver a coragem do apóstolo Paulo pela voz do Espírito. Interessante isso aqui. Nós podemos perceber que, aqui na lição, né, diz assim: depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Veja só, que Paulo foi um homem sensível à voz do Espírito. Então, isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Então, Paulo foi um homem de coragem, mas por que ele tinha essa coragem? Porque ele foi um homem que ouvia a voz do Espírito. Então, note que a coragem do apóstolo Paulo não estava baseada em si mesmo, não, mas no Espírito. Paulo foi um homem sensível à voz do Espírito. Então, é importante, em primeiro lugar, nós termos a consciência de que não é porque nós servimos a Deus fielmente que as coisas negativas não vão acontecer conosco. Não é por isso. Então, qualquer cristão, apesar de ser fiel a Deus, de viver uma vida de temor, ele pode morrer, ele pode ficar doente, ele pode ser incompreendido, ele pode sofrer. Precisamos ter essa consciência, porque se nós não tivermos essa consciência, no momento de uma doença, de uma incompreensão, de um sofrimento, nós podemos até ficar tristes com Deus. Mas, Senhor, eu sou um servo fiel e estou sofrendo. Irmãos, desde o princípio da igreja, a gente vê isso. Os cristãos não levaram uma vida de bonança, de alegria, não. Foi de sofrimento mesmo. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência. Outra coisa, porém, também importante, é que tudo esteja ocorrendo o contrário daquilo que você estava esperando, você precisa aprender a confiar em Deus. Não é porque as coisas estão correndo ao contrário daquilo que você esperava, que você deve deixar a sua fé esmorecer, desvanecer na fé. Não pode fazer isso. Você tem que estar animado, porque a fé nossa, irmãos, não está baseado nas circunstâncias que estão ocorrendo ao nosso redor. Não pode estar baseado nisso. Não. Temos que fazer como o autor da carta aos Hebreus disse, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, diante das incertezas da vida e das coisas negativas que muitas vezes nos sobrevêm, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Paulo fez isso. Foi por isso que ele foi bem sucedido em sua vida e não era um homem desanimado, era um homem alegre. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque o inferno ele vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para confundir e distorcer a voz do Espírito e o comando do Espírito para a sua vida. O que ele puder fazer para fazer com que você desanime, para fazer com que você não ouça a voz do Espírito, ele vai fazer. Então, aprenda a dizer sim à voz do Espírito Santo. Foi isso que Paulo fez, irmãos. Paulo era um homem sensível à voz de Deus. A coragem de Paulo era algo produzido pelo Espírito. Não era algo humano. Não. Então Paulo chega ali em Jerusalém. Né? Então a chegada de Paulo ali em Jerusalém, conforme a gente pode observar
nesse número 2 do segundo tópico, eu vou ler aqui para os irmãos na lição, tá bom? Então veja só. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. Então observe que os irmãos, quando Paulo chega ali em Jerusalém, de imediato, os irmãos ficam tão alegres, tão satisfeitos, que espalha a notícia, não é? Então a ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo os judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa do Pentecostes, né, que era uma festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa. E Paulo queria estar naquela festa e fez de tudo para estar naquela festa de Pentecostes. Então Paulo, inclusive, irmãos, para poder estar ali naquela festa, ele durante um ano, ele recolheu contribuições para socorrer os irmãos ali de Jerusalém. Então o objetivo da viagem era também entregar ofertas provenientes das igrejas gentílicas para os pobres de Jerusalém. E Paulo, ele arrecadou, como eu disse, durante um ano, ofertas, tudo que ele pôde, né, para aquela grande oferta ele entregar para os irmãos ali em Jerusalém. E ali, irmãos, ele faz ou dá uma espécie de relatório ministerial de sua liderança durante todo o processo, né, que ele viveu, para que os irmãos pudessem aprender através das experiências de Paulo. Então ali, o louvor a Deus pela conversão de muitos judeus foram acrescidos de fragmentos do legalismo que já existia naquela igreja de Jerusalém e até por lideranças de igrejas que estavam ali. Os irmãos, alguns líderes, irmãos, eram legalistas, eles ainda estavam apegados àquela parte da circuncisão e outras coisas mais. Bom, o número 3 da nossa lição fala sobre Paulo se depara com os seus oponentes judeus. Então é interessante que tão logo Paulo ele havia chegado em Jerusalém, a sua presença ela foi anunciada, conforme a gente já viu, né? Foi anunciada por muita gente que estava na cidade ali para festejar, né? Aquele grande evento que era o Pentecostes. E alguns judeus helenistas, eles vindo de outras partes do mundo, eles chegaram, né? E aqueles homens eram inimigos de Paulo, irmãos. Eles chegaram ali com o propósito de começar a inflamar os judeus da cidade, ali onde Paulo estava, né? Para que aquelas pessoas tivessem o desejo de matar Paulo. E eles espalharam de que Paulo era inimigo da lei de Moisés e inimigo do templo. Veja só, as coisas que os judeus mais amavam, a lei de Moisés e o templo. E foi justamente sobre isso que eles disseram, olha, Paulo, ele é um inimigo de Moisés e um inimigo do templo. Então os inimigos de Paulo, eles viviam uma grande confusão, ou por que não dizer, eles abraçaram a lei de tal forma que eles fizeram disso, irmão, uma confusão muito grande entre lei e graça. E isso a gente vê até nos nossos dias. A lei, irmãos, a lei, nós podemos ler na Bíblia, ao você estudar, procurar conhecer, você vai ver que a lei que foi dada por Moisés foi dada com o propósito de revelar o quanto o homem era pecador e também merecedor de condenação. A lei era como um espelho. Se o homem queria saber qual o seu estado espiritual, ele ia para a lei, que era o seu espelho, e ali ele via a sua situação espiritual. É por isso que a antiga aliança, elas deveriam ser cumpridas com base em obras humanas, que incluía as festas anuais como Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, os sacrifícios que eles faziam, né,
para poder ter os seus pecados encobertos, aplacados. Então eles dependiam de quê? Do ministério dos sacerdotes levíticos, e ali eles faziam aquele sacrifício para ter os seus pecados encobertos. Então é importante enfatizar que todas essas obras da lei, elas apontavam para o Messias, apontavam para Cristo. Mas aí vem a graça de Cristo, a graça de Deus que está agindo até hoje a favor dos homens e unicamente através da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, não existe qualquer mérito humano, o mérito é de Jesus. Então a graça, ela anula as obras da lei, que estão baseadas em esforço humano. Já pensou, irmão, se o homem pudesse ser salvo pelo esforço humano, para que Jesus morrer? Mas você observa que tinha, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, aquele homem por nome de Cornélio, quem tinha obras melhores do que Cornélio? Mas aquele homem precisava ser alcançado pela graça. E ele precisou ouvir o Evangelho e se converter. Não foi pelo mérito humano, não foi pelo esforço humano, não. Então, a fundamental diferença entre a lei e a graça é, aqui, né, que nós podemos ver que fica claro que a fundamental diferença é que a lei exige uma justiça humana, enquanto que a graça, ela concede uma justiça aos homens através de Jesus, de um favor imerecido. Ninguém merece ser salvo, ninguém merece ser perdoado. Se Deus fosse olhar, irmãos, para o que eu era, coitado de mim. Mas foi o contrário, eu fui quem olhei para o que ele é. A graça faz isso. E aí a coisa mudou, né? Então, esse tópico, ele destaca a coragem de Paulo, né, em enfrentar as ameaças de morte. Paulo foi um homem realmente corajoso, irmão, porque foram muitas ameaças que ele sofreu. Então, o terceiro tópico da nossa lição fala sobre as acusações e a prisão de Paulo no templo. Muito bem. E o que é que diz o primeiro tópico da nossa... Aliás, o primeiro subtópico desse terceiro tópico. As acusações mentirosas contra Paulo. Que acusações são essas? As acusações que fizeram contra Paulo foi que ele ensinava que os judeus, eles deveriam, não precisavam guardar a lei de Moisés, e que eles não precisavam também, não deveriam se circuncidar, nem andar segundo a lei de Moisés. E os judeus oponentes de Paulo, eles torciam o que Paulo dizia. Eram especialistas nisso. Então, eles caluniaram, irmãos, espalharam bastante calúnia a respeito do que Paulo disse. E hoje acontece a mesma coisa com os servos de Deus. Nós muitas vezes lidamos com calúnias, com acusações falsas, mentiras contra nós. E aí talvez você me pergunte, o que é que eu posso fazer para lidar com a calúnia e com o caluniador? Que muitas vezes nós enfrentamos, às vezes até na igreja ou fora da igreja. Bom, a primeira coisa importante que você precisa entender é que ninguém e nada do que disserem ao seu respeito poderá diminuir o seu valor, seu real valor diante de Deus. Então é importante que você não se deixe dominar por ira. Não se deixe dominar por nada disso e nem deixe a sua reputação ficar nas mãos dessas pessoas. Não, a sua reputação está nas mãos de Deus. Você precisa ter essa consciência. A segunda coisa, nada nem ninguém pode fazer com que você se sinta inferior, magoado, deprimido, sem que você se permita fazer isso. Se você tomar a decisão, eu não vou me sentir inferior,
eu não vou me sentir magoado, eu não vou me sentir depressivo. Você não vai ficar assim. Terceiro lugar, o tempo é o maior aliado da verdade. Pode inventar calúnia o que quiserem com você, mas o tempo é o maior aliado da verdade. Nenhuma mentira, nenhuma calúnia, nenhuma difamação resiste à ação do tempo. Muitas vezes, irmãos, é melhor nós ficarmos em silêncio e aprendermos a confiar no Senhor, deixar com que a verdade ela seja o maior defensor a longo prazo para as nossas vidas. Então isso é importante nós guardarmos. A quarta coisa que eu gostaria de dizer para você, a sua melhor resposta é a sua história de vida. Não adianta ninguém dizer, fulano é assim, 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 fulano gosta disso, fulano é aquilo. Não, a sua história de vida, irmãos, fala mais do que o que os outros dizem. As pessoas podem falar o que quiser de você, mas você tem uma história de vida que marcou durante toda a sua época. Então, viva como alguém moralmente superior. Pratique a virtude, ame e faça o bem. E nada vai poder destruir o seu patrimônio espiritual, que é a sua reputação, a sua história de vida. Ninguém vai destruir isso. E por último, e o mais importante, aprenda a perdoar o caluniador. As pessoas que levantam falso contra você, mentem, lhe acusam com falsidade, o desejo do nosso coração, irmãos, é de retribuir, é de pagar em dobro o que essa pessoa faz conosco. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia diz, fale bem de quem fala mal de você. Aprenda a perdoar. Aprenda a fazer com que aquela pessoa se sinta envergonhado de ter falado, envergonhado ou envergonhada, de ter falado mal de você. Tá bom? Número 2, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os algozes. O que é que diz a nossa lição de escola dominical? Bom, a nossa lição diz o seguinte: a maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão do apóstolo, acusando de inimigo de Moisés e de profanador do templo. Então foi isso que eu falei, né? Então os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando as suas portas. Então observe, irmãos, que Paulo foi duramente acusado. E por causa dessas acusações falsas, ele foi preso, né? Então a gente vê aqui a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os algozes. Então Paulo ele enfrentou aqueles algozes. Diante de tudo aquilo que Paulo estava vivendo, né? Então é como eu disse, irmãos, muitas vezes a gente acha que ser cristão é estar isento de sofrimento. Mas Paulo aqui está mostrando o contrário. Paulo foi um homem fiel a Deus. Mas veja o que ele está sofrendo. Então o Evangelho não é uma mensagem que exclui o sofrimento. Não. O próprio Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Foi Cristo quem falou isso. Então não tem para que a gente ficar achando que ser cristão é viver uma vida de bonança, sem sofrimento. Mas o importante é você entender que existe um propósito no sofrimento, que muitas vezes você passa na vida. E quem sabe se não está passando nesse momento. Há um propósito no nosso sofrimento. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele deu uma importante informação para nós, lá, dizendo que o sofrimento de Cristo não foi apenas um fato relacionado para a sua obra salvífica. Sim, foi a obra salvífica, mas também para ser um exemplo a ser seguido. Interessante, irmãos, porque a gente acha que aquele sofrimento de Cristo foi apenas para
para salvar a humanidade. Foi para salvar? Foi. Mas também foi como um exemplo para ser seguido por nós. Imagine, né? Então o sofrimento não é um enigma. O sofrimento é uma oportunidade que uma pessoa tem de desfrutar do cuidado especial de Deus. De saber que Deus cuida dele, que Deus o ama. Principalmente quando você vive circunstâncias adversas na sua vida. Então, sofrer com Cristo não é um castigo, não é um motivo de desânimo. Para o apóstolo Paulo, sofrer era um privilégio, irmãos. Veja o que é que ele diz aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo corpo que é a igreja. Então observe que ele dizia que se regozijava, porque padecia pelos irmãos, porque sofria. Já pensou, irmãos? Será que Paulo era um masoquista? Ele dizia que estava se regozijando, estava se alegrando por sofrer? Não. É porque a visão de Paulo não estava aqui nessa terra, estava muito mais além. Então, graças ao Evangelho, o sofrimento, ele deixa de existir no sentido de você não estar fixado nele. Você está fixado em algo muito superior, muito maior. E por último, aqui no número 3, fala sobre Paulo dialoga com Lísia. Paulo dialoga com Lísia. O que é que diz a nossa lição? Então, veja só o que é que diz aqui a nossa lição, né? No diálogo com Lísia, Paulo fala em um grego polido. E o comandante, então, descobriu que o apóstolo não era o sícaro egípcio procurado das regiões do império. Esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempos atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísia não mais o confundiu com esse sícaro e mandou a forma de tratamento, aliás, mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Então veja só, irmão, depois que ele contou que era um cidadão romano, até a forma de tratarem ele mudou. Então o que é que nós podemos entender disso aqui? Quando Paulo, diante daquele homem, né, chamado Lísia, é acusado, e Paulo, ao invés de ficar desesperado, não. Ele aproveitou a oportunidade para levar Cristo para aquele homem e levar Cristo para as pessoas. Então, nas situações aparentemente contrárias à nossa vontade, muitas vezes, pode surgir até uma oportunidade de você anunciar Cristo, de você anunciar o Evangelho. Talvez outras circunstâncias que você estivesse vivendo não seria a oportunidade, o momento adequado. Então que isso aqui fique como lição para todos nós, tá bom? Então eu espero que essa aula tenha contribuído para você. E uma coisa importante que você precisa fixar nesta aula é você conscientizar os seus alunos a respeito da coragem que o apóstolo Paulo viveu diante daquela situação de morte. Qualquer um na pele de Paulo talvez tivesse ficado desesperado, mas Paulo não. Paulo viveu uma situação de morte e até ele tinha consciência, irmãos, de que ele ia morrer, ia padecer por Jesus. Ele tinha consciência disso? Tinha. Mas a realidade do evangelho que ele vivia no íntimo não dava a ele a oportunidade de ele estar desesperado. Não. Outra coisa também importante, que essa lição nos mostra, né, é como Paulo enfrentou essas ameaças de morte. Diferentemente de muita gente, ele enfrentou com coragem, e principalmente pregando o Evangelho, falando de Cristo, enfrentando as acusações, as prisões.
Enfim, Paulo foi um exemplo para todos nós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.